Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Maciel, sou advogado criminalista e eu venho aqui hoje para contar um pouquinho por que eu decidi me tornar advogado e, sobretudo, advogado criminalista. Eu comecei a faculdade de Direito, acho que como a maioria dos estudantes de Direito hoje em dia, com o objetivo de me tornar um servidor público, né? Eu queria me tornar um servidor público por conta da estabilidade, por conta dos bons salários que alguns cargos oferecem. E quando eu iniciei a faculdade, eu tive contato com muitos servidores públicos. Na minha turma, muitas pessoas que lá estavam eram servidoras públicas, de vários órgãos diferentes. Pessoas que trabalhavam no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, pessoas que trabalhavam no TRT, TRF, pessoas que trabalhavam... tinha um amigo meu que ele era auditor da Receita Federal, algumas pessoas que eram policiais, trabalhavam como policiais, enfim... pessoas que trabalhavam em diversos órgãos públicos, ocupavam diversos cargos públicos, e isso fez com que o meu desejo de me tornar um servidor aumentasse ainda mais, né? Porque eu via a tranquilidade financeira, digamos assim, que essas pessoas tinham, e eu queria aquilo para mim também, né? Uma segurança, uma estabilidade, um salário que desse para eu viver bem. E aí eu passei a faculdade pensando nisso e me formei. E após a colação de grau, eu comecei a estudar para concurso. Alguns meses depois da colação de grau, eu já havia passado na prova da OAB, mas ainda não tinha conseguido a minha carteira de advogado, porque ela ainda não estava pronta. E um colega meu de faculdade me ligou, né? Ele, diferente de mim, sempre quis ser advogado. Ele se formou, ele pegou a carteira dele primeiro do que eu, porque ele fez a prova da OAB antes de terminar a faculdade. Eu fiz só depois que eu terminei. E aí ele já estava com a sua carteira da OAB e começou a trabalhar por conta própria, captar cliente na vizinhança, familiares e tudo mais. E começou a aparecer muita coisa relacionada ali ao direito do consumidor, direito de família, direito civil. E aí ele me chamou para trabalhar junto com ele. Ele, me ligou e falou: Leonardo, tô com alguns casos aqui, não tô dando conta de fazer tudo sozinho, se você puder me ajudar. E eu expliquei para ele a minha situação. Falei: tudo bem, eu posso até te ajudar, mas eu não posso usar todo o meu tempo para poder me dedicar à advocacia, porque eu não quero ser advogado, eu quero ser servidor público, e eu estou estudando para isso. Então eu posso até te ajudar em meio período. Aí ele falou: não tem problema, você vem aqui, a gente trabalha junto, você vai me ajudar, e aí você vai ter tempo para poder se dedicar aos seus estudos aí para o concurso. Aí eu falei: não, tudo bem. E aí assim foi. Comecei a trabalhar com ele. Na época a gente não fazia criminal, né? Só consumidor, família e algumas outras áreas aí no direito civil. E eu confesso que para mim era algo muito chato, entendeu? Eu até gosto assim de mexer com o direito do consumidor. Tive um excelente professor na faculdade, Renato Porto, uma referência aí no direito do consumidor. E ele me fez gostar da matéria, a matéria é muito boa, eu gosto, até gosto. Não que as outras matérias de direito civil eu não tivesse passado por excelentes professores. Sim, tive bons professores. Sandro Gaspar, que também é uma referência aí no direito civil, foi meu professor. Mas assim, eu gosto da teoria. Pegar um livro de direito de família, um livro de direitos reais, ler a teoria, ler a doutrina, ler a lei, é gostoso. Agora a prática não é pra mim, entendeu? Mas eu ajudava ele, fazia aquele trabalho ali de petição, fazer o peticionamento, fazer pesquisa de jurisprudência, que eram coisas que eu poderia fazer de casa. E aí eu fazia isso em meio período e o restante do dia eu ficava estudando para concurso. Alguns meses depois eu peguei minha carteira da OAB, teve lá a cerimônia, adquiri minha carteira, logo em seguida também já peguei meu token, porque eu já havia percebido que era necessário o token para poder peticionar. Mas continuei trabalhando no mesmo ritmo com ele, meio período, fazendo só petição, pesquisa de jurisprudência e mais nada. Aí a gente teve, após algum tempo, a gente teve um pequeno desentendimento, né, por uma visão de mundo um pouco diferente. E aí ele também recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. Ele teve que
ir para outro estado e a nossa parceria ela se encerrou ali, né? Eu preferi encerrar porque não estava me fazendo bem. E continuei meus estudos ali. Na época estava para sair o concurso do Ministério Público da União. E aí eu continuei meus estudos para concurso. E aí, acho que um mês depois, ou até menos, de ter terminado essa parceria, um outro colega de faculdade entrou em contato comigo, me chamando para trabalhar com ele também, né? Ele havia aberto um escritório de advocacia perto de uma favela aqui no Rio de Janeiro. E ele falou que estava tendo muitos casos relacionados ao direito do consumidor e ao direito penal. E ele sozinho não estava dando conta. E como ele me conhecia da faculdade, nós estudamos juntos, sabia que eu gostava de direito penal, processo penal. Na verdade, eu sempre gostei muito de direito público, né? Não só de direito penal, processo penal, mas constitucional, administrativo. Eram matérias que eu sempre gostei muito dessas matérias na faculdade. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, para auxiliá-lo lá na parte criminal e também na parte de direito do consumidor. E aí eu falei para ele, olha cara, eu até ajudo aí na parte de direito do consumidor, mas na área criminal não dá não, porque eu tinha aquele medo, né? Eu acho que muitos advogados assim iniciantes, eles passam por isso também, né? Às vezes o cara ele tem uma facilidade maior ele gosta mais assim do direito penal, processo penal. Na faculdade era a matéria preferida dele, mas quando vai para a prática tem aquela barreira do medo, né? Porque existem vários tabus aí, né? De você vai trabalhar com bandido, se você não soltar o cara, você vai morrer, vão te matar, vão te ameaçar, vão pegar sua família e tudo mais. E aquilo era uma coisa que eu tinha comigo na época também. E eu falei com ele, eu posso até te auxiliar aí na parte do direito do consumidor, mas na área criminal não dá pra mim não. Aí ele, não, tudo bem, vem pra cá que, né, a gente se entende. E aí eu, né, coloquei pra ele a minha condição, que eu só poderia trabalhar meio período, que eu estava estudando para concurso, que era o meu objetivo principal. E ele falou que não tinha problema, então eu fui pra lá pro escritório lá, trabalhava meio período, fazia expediçõezinhas, fazia alguns atendimentos, todos na área civil, né? E aí teve um belo dia que nós estávamos lá, e aí chegou uma mãe desesperada, né? Desesperada, porque o filho dela havia sido preso em flagrante. E aí a gente foi contratado para poder fazer o auxílio, né, o acompanhamento jurídico lá na delegacia. E aí ele me chamou, vamos lá, cara. Eu falei, cara, delegacia, nunca entrei numa delegacia na minha vida, não vou lá não. E aí ele, não, vamos lá, você não vai precisar falar nada, você vai só observar, só para ver lá como é que funciona e tal. Aí naquele dia não tinha nada para fazer, as petições já estavam prontas e tal. E eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Aí nós fomos. A primeira vez que eu entrei na delegacia na minha vida foi lá na 16ª DP, Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Nós fomos lá fazer uma prisão em flagrante. E aí quando nós chegamos lá, o preso já tinha sido transferido para custódia, para fazer audiência de custódia no dia seguinte. E aí nós tivemos acesso ali à parte, né, infelizmente, a parte do inquérito policial, porque o inspetor lá que atendeu a gente no dia, ele não nos deu o inquérito. Pra você ver, uma prisão em flagrante, não tinha nada ali. Mesmo assim, ele se limitou a nos fornecer somente o depoimento do preso. E tinha testemunha, né? Esse caso foi um caso em que o nosso cliente ele havia sido preso no supermercado tentando furtar peças de picanha. Ele era viciado e aí estava querendo furtar peças de picanha para vender e converter esse dinheiro no vício dele. E aí, enfim, passamos por essa situação lá na delegacia, mas no dia seguinte nós fomos contratados para fazer a audiência de custódia. E ele chegou até mim e falou, Leonardo, faz a audiência de custódia, cara. Eu sei que você gosta de direito penal, processo penal. Não é bem assim como você está achando que é, entendeu? Se você trabalhar com ética, com verdade, entendeu? As pessoas, os presos entendem, as pessoas que supostamente cometeram crime, elas entendem que você não é responsável pela liberdade, você é responsável por lutar pelos direitos. E aí, se você for verdadeiro, se você não enrolar, se você não enganar ninguém, não tem problema, não tem esse risco todo que as pessoas acham que tem. E aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí eu fui no dia seguinte fazer a audiência de custódia.
E cara, foi uma experiência assim que me marcou, entendeu? Que você vê assim, chegar assim na porta do presídio aqui no Rio de Janeiro, a audiência de custódia ela é realizada dentro de um presídio que fica ali perto da Avenida Brasil, Benfica. E você chegar na porta do presídio, você vê a mãe, você vê a esposa daquela pessoa ali, sabe, triste, né? Porque aquele familiar tá preso. E aí você vai lá, faz o teu trabalho de forma ética, dentro da lei, dentro da legalidade, sem nada de errado. E você tem como resultado a soltura daquela pessoa e ver a família bem, feliz, sabe? Mais aliviada. Pô, isso aí é uma coisa que não tem preço, entendeu? E aí quando eu passei por essa experiência pela primeira vez, que eu fui lá, fiz a minha custódia, a audiência de custódia, e eu consegui soltar. Na verdade, esse preso, ele só ficou preso na delegacia porque ele tinha outras anotações criminais e estava respondendo a outros processos por lesão corporal. E aí ele decidiram mantê-lo preso na delegacia, porque era um furto simples, né? Era um furto simples. E aí não havia necessidade, poderia ser arbitrada a fiança pelo delegado, enfim. Mas ele foi para a audiência de custódia, eu fiz a audiência de custódia junto com esse advogado colega meu. Ele não falou nada, ele me auxiliou antes da audiência, eu que fiz lá toda a explanação. E aí nós conseguimos ali o alvará de soltura, e aí, pô, foi uma sensação assim que eu não esqueço. E depois disso perdi o medo, né? E aí comecei a acompanhá-lo mais vezes em delegacia, fiz outras audiências, fui a presídios, colher assinatura de procuração, ouvir, né, o preso também. E aí aquilo aí se tornou um vício, né? E hoje eu me tornei convicto um advogado criminalista, luto pela defesa dos direitos, não da impunidade, né? Não do crime, mas dos direitos daquela pessoa que poderia ser qualquer pessoa. Existem várias pessoas no sistema carcerário que estão presas injustamente. Existem várias pessoas que estão presas, que de fato cometeram algum delito, mas estão presas por delitos que não cometeram. O cara furtou lá uma galinha, né, e foi acusado de ter assaltado um banco, né, e está presa porque supostamente assaltou um banco que não assaltou. Então existem várias situações como essas no nosso sistema carcerário, penal, processual penal no Brasil. E eu, assim, como advogado criminalista, eu fico muito orgulhoso da minha profissão, de poder lutar pelos direitos, né, pelas garantias constitucionais dessas pessoas, que poderiam, como eu disse, ser qualquer pessoa. E foi por isso que eu me resolvi, assim, né, vestir a camisa da advocacia criminal. Sou muito feliz com o trabalho que eu faço e tenho muito orgulho, inclusive, de ser advogado criminalista, né? E é uma escolha, assim, que eu não me arrependo nem um dia. Uma escolha, assim, muito, muito, muito certa dentro do meu coração, assim, né? E então é isso, pessoal. Eu vim aqui hoje para poder falar um pouquinho por que eu decidi me tornar advogado e mais ainda advogado criminalista, né? Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo aí, outros vídeos virão. Dá um like aí, curte. E se puder compartilhar também, compartilha. Deixa algum comentário aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar interagindo com vocês aí, respondendo algumas dúvidas. Qualquer coisa é só chamar. Forte abraço, tchau, tchau.